Olá, Oi, olha! Que grande entrada! no 3. Tudo bem, Fernanda? Boa tarde, dona Adriana. Tudo certo por aí? A conexão hoje não está nos ajudando muito, mas a gente vai tentar aqui, porque a gente não desiste nunca. Jamais, vamos lá. Não, vai dar certo, já deu, já deu. Vai dar certo. Já arrumamos a Hoje conexão aqui. já arrumamos a nossa cara também, né? Porque tem Pá, dias. domingo, né? Vamos combinar, né? A gente está gravando no domingo e tem dias que só o corretivo ajuda, às vezes só uma argamassa ajuda, na verdade, né? Às vezes nem a argamassa e nem o corretivo, né? Vamos combinar que só por milagre daí, né? Ou só na Aham, às certeza, vezes só boa vontade de quem estiver olhando pra gente. com certeza. Hoje eu queria trazer aqui, teve uma pessoa que escuta os nossos podcasts, que entrou em contato por meio do Instagram para compartilhar uma história dela e pedir para a gente falar a respeito. E ela está falando que está tendo um problema, conflitos familiares agora mais evidentes durante a quarentena, com a filha dela que tem 11 anos, que está mudando, está deixando de ser criança e está virando uma adolescente. E aí tem conflitos familiares, a menina deixou de ser dócil para adotar um comportamento bem agressivo, bem fechado com ela. E não é apenas esse o problema é que ela está vendo na filha dela a relação que ela teve com a mãe, exatamente do mesmo jeito, de se fechar fisicamente quando tenta uma aproximação, de a filha tá brigando muito com o irmão mais novo. Então eu queria que tu me falasse alguma coisa sobre esses dois olhares. O primeiro dos conflitos familiares que normalmente acontecem nessas mudanças de idade da infância para a puberdade, a adolescência, que é normal acontecer nas famílias e que fica evidenciado num período de quarentena com a convivência forçada, e também sob esse olhar de as questões se repetirem nas dinâmicas familiares. Calma que eu estou processando, são duas informações, eu estou pensando por onde que a gente vai começar falando, mas Tá. vamos olhar assim, ó. Esse aí são duas questões bem bacanas. Eu acho que a gente tem que, acho que só num podcast a gente não vai conseguir abranger tudo, mas dá para dar uma pincelada com relação a esse conteúdo, né? O primeiro de tudo que fica mais evidente é a questão da hierarquia, né? Porque o que acontece? Perde-se a hierarquia quando a criança não consegue se enxergar criança, né? E quando a mãe não consegue se colocar como mãe. E essa dinâmica de quebra de hierarquia já, né, numa fase infantil da criança, ela já delata que há problemas de hierarquia em gerações passadas, né? Então, quando uma criança começa, a gente sempre diz em pedagogia sistêmica que não existem crianças problemáticas, né? Que às vezes é como, essa criança é problemática, essa criança tem problemas, essa criança é uma criança difícil, né? A gente escuta muito na pedagogia na escola, essa criança é difícil. Na verdade, não existe criança difícil. O que existe são dores que não são curadas de gerações passadas e que as crianças, então, trazem essa informação e manifestam através do seu comportamento, muitas vezes rebelde, fica claro? Uhum. Então, a criança é como se ela estivesse incorporando uma dor para manifestar essa dor, então, para que os pais possam olhar para si mesmos e para suas relações com seus pais que não foram resolvidas. Então, olha que lindo, né? Olha o tamanho, na verdade, do sacrifício de uma criança. A criança se coloca totalmente, do ponto de vista sistêmico, em sacrifício, né? Sacrifício da sua própria vida, do seu próprio destino, de aproveitar a leveza e a plenitude, né, da sua infância e da sua puberdade, para então manifestar uma dor existente no próprio sistema familiar. Né? Então, nessa dor aí que tu tá me falando, ela está manifestando o quê? Uma dor não resolvida da mãe com a própria mãe, Uhum. certo? Já há uma quebra de hierarquia ali, né? No sentido de que a mãe, enquanto filha, não conseguia aceitar a própria mãe, que então é a avó da menininha agora de 11 anos, correto? É isso? Isso, isso. Tá.
Dentro disso, além de ter essa quebra de hierarquia, né, no sentido da menina, no período da puberdade, estar manifestando essa dor e não conseguir reconhecer, né, o materno como mãe no processo de hierarquia, claro que vai ser uma repetição, porque isso já é algo que ocorre da própria mãe com a mãe dela, né? E isso, num ponto de vista ainda mais profundo, revela o quê? Que a criança, no caso a menininha, veja, quando a gente está na gestação, na barriguinha da mamãe, nós somos mulheres, então vamos partir do princípio que o feto é uma menininha. A menininha, ela nasce da mãe, né, e já é um corpo feminino, né, ela já tem toda uma similaridade, não é empatia, mas uma similaridade com o corpo da mãe. Quando a criança nasce, a menininha nasce, normalmente ela vai buscar o oposto complementar, que é o masculino do pai. Até os 6, 7 anos, essa menina precisa voltar para a esfera materna, para poder aprender então a ser mulher com a mãe. O inverso também é verdadeiro. Por exemplo, quando o menininho, quando é um feto menino, né, ele já está no seu oposto complementar, que é o da mãe. Para que ele possa aprender a ser homem, ele precisa ir para a esfera do paterno, para a esfera do pai, senão ele não vai aprender a ser homem, ele vai ser um eterno menino. Assim como a menina, se não voltar para a esfera da mãe, vai ser uma eterna menina, se ela só ficar na esfera do pai, tá? Então, percebe que nessa dinâmica, essa menina não voltou para a esfera da mãe, ela está na esfera do pai, muito possivelmente ela deve ter uma relação mais harmoniosa com o pai, de maior carinho com o pai, né? E ela não consegue voltar para a esfera da mãe, por quê? Porque como a própria mãe não tomou a mãe, e a própria mãe lá atrás, a avó, não deve ter se dado bem com a própria mãe, né? No caso, a bisavó nessa linha, há uma ruptura de relação mãe-filha, que a menininha hoje de 11 anos está só repetindo. Então, se ela mesmo de alguma forma tenta voltar para a esfera da mãe, ela não consegue, porque tem tanta dor naquela relação materno-filho, né, acumulada, não vista e não processada, que a menininha não consegue voltar. Então, o atrito que começa a ter é justamente o que é a manifestação dessas dores que não foram vistas nem processadas de gerações passadas. E isso, nessa quarentena, se tornou ainda mais efetivo, né? Mais claro entre as pessoas, seja entre os casais, seja entre as famílias, seja de qualquer natureza de relacionamento, porque as pessoas elas estão com uma convivência muito mais intensa, né? Uma vez que elas não têm a sua válvula de escape, um barzinho, sair com os amigos, conversar com os amigos, o toque, a escola, os dias. Exatamente, a escola para gastar energia, então está tudo dentro de casa. Então, claro que essas dores não processadas do sistema familiar vão se manifestar com muito mais intensidade, né, revelando esses conflitos ocultos, mas que estão ali para que todos possam, então, olhar para aquilo que realmente lhes cabe. Então, essa menininha aí dessa história, ela não consegue realmente, né, ir para a esfera da mãe, que está na idade, né, para ir ali pelos 10, 11 anos, essa é a idade, na verdade seria antes, né, mas a gente compreende até uns 10, 11 anos, voltar para a esfera da mãe para aprender com a mãe a ser mulher. E isso não ocorre porque a própria mãe já não fez, mesmo que ela tenha crescido fisicamente, né, e tenha gestado e dado à luz e seja mãe fisicamente, emocionalmente há uma ruptura que se revela através desse conflito que a menininha então hoje está tendo, até num processo de repetição, como ela está se vendo na própria filha, né? Uhum. Então seria um caso que a mãe dessa história tem que curar a relação com a própria mãe. Exatamente. Muitas vezes, quando chegam crianças lá, porque eu estudei pedagogia sistêmica, né? Eu não cheguei a me formar, né? Mas eu estudei 3 semestres de pedagogia sistêmica. Então, uma das coisas que fica muito claro na pedagogia sistêmica, como eu abordei ali na frente, é que sempre que a criança manifesta algum tipo de dor, né? Algum tipo de confusão, algum tipo de distúrbio, algum tipo de desequilíbrio, né? Algum tipo de conflito, isso é uma manifestação do sistema familiar, da relação paterna e materna. Não existem crianças difíceis. O que existe é um problema que não foi solucionado e que não foi visto. Então, quando chega alguém no meu consultório, né, uma mãe, minha filha não estuda, meu menino está com problema, é muito agressivo, vou mandar para o psicólogo, você pode atender? A primeira coisa que eu digo assim, não é a criança neste momento que precisa de atendimento, é você, é o seu marido. Vocês precisam ver o que está acontecendo dentro de vocês, que essa criança então está o quê?
reverberando. Ela está mostrando para vocês que há uma dor não vista. Então, quem precisa de tratamento aqui são vocês. Normalmente os pais ficam bem bravos comigo, porque não gostam de escutar isso. Eu imagino que não gostem mesmo, porque Não, não. existe até uma tendência que eu observo, eu não sou mãe, mas eu observo muitas pessoas ter a tendência de terceirizar a solução dos problemas, né? Claro. Procurar um psicólogo, procurar um medicamento, muitas crianças sendo medicadas, né? Então Sim. é difícil assumir a sua parcela de responsabilidade em relação a um filho, que é um ponto muito sensível de uma pessoa, do seu Claro. próprio filho, né? Porque os pais levam em consideração que eu já dou tudo. Eu dou casa, eu dou comida, eu dou afeto do jeito que consegue, né? E aqui eu não estou dizendo que é certo ou que é errado, eu estou olhando para o fato, é um fato. Existe uma dor, deixa eu desligar meu celular aqui. Existe um fato que existe uma dor. Se não existisse a dor, né, não existiria o sintoma, vamos colocar assim, é que nem uma doença. Se você tem uma doença no corpo físico, como a gente estava conversando antes, essa doença está trazendo uma mensagem. Enquanto eu não quero ver, né, essa doença como um real mensageiro, eu vou querer excluir ela, de qualquer jeito. E não é a questão de excluir, é a questão, o que está por trás dessa doença? Então, o que está por trás desse conflito? E veja que, ainda nesse assunto da menininha ali, claro que, né, você pode começar a olhar a sua mãe com mais carinho, no caso da mãe dessa menina que te mandou a mensagem, né? Então, talvez ela já, por estar escutando os nossos podcasts, ela talvez já tenha uma consciência de olhar a mãe com mais empatia, com mais carinho, com mais gratidão, porque tudo se resume a gratidão, né? Vamos combinar que tudo se resume a gratidão, né? Como ela não teve gratidão pela mãe em função das dores que ela armazena enquanto criança, é a mesma coisa que está se manifestando na filha. Sabe assim, aquele dito, né? Faço o que eu Digo, digo, não mas faço não o que eu faço. faço. Exatamente. Só que num campo sistêmico, a gente sabe que não funciona assim. O que você fala precisa estar em ressonância com o que você faz, senão não há harmonia. E a criança sabe. A criança sabe. Você pode estar fazendo um sorriso, mas você está quebrado por dentro. A criança sabe que você está quebrado por dentro. Hoje, cientificamente, há a comprovação dos neurônios espelhos que a criança aprende pelo quê? Só pelo olhar. Ela te sente, ela sabe. Não adianta querer enganar, né? Então, se você não tem a capacidade de ir curar as tuas dores, né, de rever, revisar, né, ressignificar a tua vida, o teu filho vai trazer essa dor para você. Se você tem conflito com a sua mãe, você excluiu a sua mãe, se você se mete no casamento do seu pai e da sua mãe até hoje, né, achando que talvez a tua mãe não tenha sido a mulher certa ou boa para o seu pai, e você foi lá de forma inconsciente, mas ainda assim o fez, tomou lugar dessa mãe para dar afeto para o seu pai, não espere que a sua filha, se você tiver uma filha, que vai fazer diferente. Ela vai fazer igual. Porque é uma dor não resolvida lá atrás que vai se manifestar aqui para ser, então, olhada. E é curioso que isso que tu falou foi realmente aconteceu. Ela reportou que de tanto escutar a gente, ela voltou a ter um olhar mais amoroso para a mãe dela, tá? Se reaproximando. E o que mais que ela tem que fazer para curar essa dor que ela e a mãe têm e que está refletindo na relação dela própria com a filha? É uma jornada, né, Adri? A cura com o materno é uma jornada, não é uma coisa que ocorre num evento, né? Nem num evento, nem num final de semana, mas é uma jornada de autoconsciência, né? E essa jornada de cura com o materno envolve muitas questões, não apenas olhar a mãe com mais carinho ou mentalmente ter gratidão pela mãe, mas a gratidão, ela é um movimento que precisa ser expresso em cada célula do teu corpo. Cada parte do teu corpo precisa sentir gratidão. E isso passa pelo toque, isso passa pelo carinho. Eu me lembro que no meu processo inicial de reconexão com a minha mãe, porque todo mundo já sabe que eu tinha uma ruptura, né, de relação com a minha mãe, que já vem de outras gerações, para mim o toque da minha mãe era muito difícil. Quando ela tocava na minha mão, eu quase congelava. Era uma coisa assim, tipo, sabe aquele breathtaking, sabe assim, fica sem,
parada assim, sem conseguir respirar, porque ela tocou na minha mão e não sabia como agir, como reagir, né? Então, o processo de cura e de retorno ao lar, vamos colocar assim, né? Que é o lar do coração amoroso da nossa mãe, é uma caminhada de redescoberta do toque, de redescoberta da intimidade, sabe? E não apenas de, não, realmente aquela relação com a minha mãe foi complicada, mas poxa, olha só, ela teve isso, teve aquilo, hoje eu entendo. Não é aqui, ela tem que passar aqui pelo coração. E eu escutei, eu não me recordo de qual professor eu escutei isso, mas ele falou uma coisa muito certa, né? O nosso corpo está muito mais próximo da nossa alma do que a nossa própria mente. Então, enquanto a cura não passar pelo nosso corpo, pela vulnerabilidade do toque, muito dificilmente você vai chegar até esse movimento do materno, de cura com ele, entende? E daí as pessoas aqui podem me questionar, né? E se a mãe já tiver falecido? Bom, aí existem várias técnicas, né, de reconexão com o materno, tanto que atravessam, né, essas técnicas podem ser as constelações familiares, podem ser os atos mágicos, pode ser alguém mais velho da família, tipo uma irmã da mãe, alguém mais velho da família que possa vir a te acolher, né? A passar por esse processo de toque, de reconexão com esse materno. Existe também o Tantra, quando bem direcionado para esse movimento de cura, ele pode ser fantástico, né? De reconexão com essa parcela mais intuitiva, mais sensorial, mais de entrega e de recebimento. Então, é uma jornada de reconexão com esse materno e com tudo feminino que esse materno significa. Uhum. E quando a gente tem uma série de questões que envolvem a relação com a mãe, que não se restringem às dinâmicas familiares, né? Tem a relação com a abundância, a relação com a própria saúde. Nossa própria saúde tem a ver com a relação com a mãe. Que se a gente não descobre isso em primeiro lugar. Teve coisas que eu descobri que tinha relação com a minha mãe, porque eu achava que eu não tinha problema nenhum com a minha mãe, eu achava que meu problema era com meu pai. Quando eu fui descobrir, não, meu problema, embora eu amasse profundamente, tivesse uma boa relação com a minha mãe, esse era o meu problema. Eu tinha uma relação boa, mas superficial. Então, e realmente é uma jornada que não é fácil, tem essas... cada um tem as suas nuances, a do toque que congela, ou a do não conseguir aprofundar, e realmente não são processos fáceis. Mas que tipo de outros problemas tu costuma ver mais comumente em consultório, que esse afastamento com a mãe, e principalmente o não ter consciência de que tem-se um problema com a mãe, pode acarretar para uma mulher, principalmente? Nossa, são tantos e vários. O principal e mais característico é de relacionamento, né? A mulher que tem uma dificuldade de relação com o próprio materno, é uma mulher que tem dificuldade de se relacionar com quem? Com as pessoas, né? Ela não consegue se relacionar de forma íntima. Porque pensa assim, ó, nosso primeiro laço de relacionamento e mais importante é a mãe. São 9 meses ali que tu ficou na barriguinha dela, tu respirou o ar que ela respira, tu recebeu a comida que ela comia, tu recebeu o sangue que te abasteceu, foi o sangue que percorreu por todo o corpo dela. Então, pensa o tamanho da sintonia, da conexão que a gente tem com esse materno. E quando há uma ruptura de relação, e essa ruptura de relação ela tanto pode se manifestar numa dinâmica física, no sentido de fisicamente a mãe morrer, fisicamente a mãe se afastar, fisicamente a criança ficar doente, fisicamente ter um parto complicado, né? Quanto psicoemocional, né? Que são as dores trazidas ali de trás, de rupturas de relacionamento com outras mulheres ali de trás, então, que formam a psicoestrutura dessa criança, né? A psicoestrutura emocional dessa criança. E imagina que pode ter os dois, tanto a dinâmica física quanto a dinâmica psicoemocional atuando naquela criança. Então, todas essas rupturas, né, nesse caso a mãe sendo o nosso arquétipo, né, a nossa referência de relacionamentos, e há uma ruptura dessa relação com esse arquétipo, a tua psique interioriza que relacionamento é dor. E o teu cérebro não foi feito para nos fazer felizes, foi feito para nos manter vivos. Então, aquilo que tu aprendeu na infância, que tu registrou na tua infância, é aquilo que tu vai repetir. Então, se tu acredita que relacionamento é dor,
relacionamento é afastamento, relacionamento é abandono, relacionamento é frustração, você vai repetir este padrão ao longo da vida. Por mais que a tua consciência queira, não, mas eu quero ser feliz, o teu cérebro, que é um hardware, né? Uma coisa é um hardware, outra coisa é um software, né? Então a gente tem um hardware, que é aquilo que tu aprendeu ali, é o que instalou. E depois o software, tu vai instalando outros programinhas, mas esses programinhas não têm força sobre uma estrutura. Imagina, tu vai colocar um software em cima de um Windows 95. Não vai Tá? atualizar. Não vai atualizar. Tu pode até tentar, mas não... Eu coloquei ali um software 2020 da felicidade, só que o meu computador é de um Windows 95. Não dá, não tem condições. Fica claro? Sim, sim. Então a gente vai ter que Pode mudar falar. a gente tem que mudar isso, só que é um caminho mudar. E se não passar por esse caminho, todos os relacionamentos de formas diferentes vão ser o quê? Doloridos. Uhum. E é Aí é curioso claro, que... Pode falar. não, é que daí é claro que mãe ainda como sendo referência de relacionamento, ainda é referência de saúde, né? Porque foi ela que nos deu a vida e cuidou de nós durante 9 meses, vai ser a referência financeira, de dinheiro, de sucesso. Nosso primeiro sucesso na vida foi nascer, o segundo foi ser amamentado. É de dinheiro, porque foi ela que nos sustentou também por 9 meses e ainda, quando possível, nos amamentou por mais um tempo. Então, esses arquétipos que a gente carrega dentro de nós é o que, e como nós vivemos esses arquétipos na infância, é o que a gente vai projetar na vida. E é engraçado que a gente, na nossa sociedade ocidental, principalmente, que a gente se apega muito ao consciente, né? O que a gente tem na consciência. Então, tu acredita naquilo que racionalmente... Não, eu trabalho para ganhar dinheiro, então logo serei bem-sucedido. Então, se eu não consigo ser bem-sucedido, o que está me travando? E tu jamais vai buscar razões que possam estar no teu inconsciente, né? É porque assim, ó, veja, o processo de cura, ele é um processo de cura que inevitavelmente você vai mergulhar no teu inconsciente para que então você possa trazer essas questões inconscientes, seja pelo amor ou pela dor. Mas vamos combinar que pelo amor aqui a gente é bem burrinho, né, gente? A gente não consegue aprender assim muito pelo amor aqui nesse plano, né? A gente adora passar por uma dor, né? Até porque vamos olhar ali para trás, né? Todo mundo passou pela dor, por que que eu não vou passar pela A dor, gente né? vai passar também. A gente vai passar também, porque é o que Tamo está junto. hashtag, está impregnado em cada célula do nosso corpo, né? Todo mundo doeu, por que que não vai doer comigo? Vai doer também, né? Então vai despertar a dor e normalmente de acordo com a dor que é desperta, quanto mais dolorido, mais a nossa teimosia e resistência em largá-la, né? Então, claro que quanto mais doer, maior vai ser a probabilidade de você olhar para um outro ponto de vista para poder ressignificar. Só um instantinho, tu quer passar? Pode passar. Cenas da vida real, pode passar, minha filha. Oi, Caterine. Oi. Cenas da vida real. Então, quanto maior a dor, né? É maior a probabilidade da pessoa, então, querer enxergar o que está causando aquela dor. Claro que a sistêmica é uma excelente ferramenta de cura, mas não é a única, né? E uma das ferramentas, né, que eu acho que é muito, muito linda, é quando a dor nos ensina a fazer diferente, né? E nos ensina através da humildade, porque muito que eu vejo da dor é a arrogância em não querer aprender a fazer algo diferente. Por exemplo, se eu não sei ganhar dinheiro e fico insistindo em fazer da mesma forma o tempo inteiro, eu vou ter sempre o mesmo resultado. Então, por que eu não vou lá, não pago para alguém me ensinar a fazer diferente? É o orgulho. Tudo a gente algum dia vai poder aprender na vida. A gente não sabe, não nasceu sabendo tudo, né? E se eu tenho feito uma coisa, aquela coisa tem permanentemente dado o mesmo resultado, é porque do jeito que eu estou fazendo não é certo. Então eu também tenho que me abrir em humildade para poder aprender a fazer de uma outra forma, e às vezes só através da dor, que nos força ir lá no fundo do poço, para que a gente possa dizer assim, não, então deixa eu pegar um outro caminho, realmente acho que outro caminho serve. E mesmo Entende? assim, trilhar o outro caminho, tu vai em passos bem devagar, passos bem pequenininhos, só
testando, vou dar um passo para ver o que acontece, vou dar outro. Claro, tudo bem, faz parte do ser humano, é medroso mesmo. A gente adora uma zona de conforto, né? A gente adora ter certeza, a gente adora o controle. Só que o controle é sempre o conhecido. Eu não tenho como ter controle daquilo que eu não conheço. O novo nunca tem controle, porque é novo. É o aspecto do novo, é o novo. Então, tudo aquilo que tu sabe que vai acontecer, que tu tem controle, já é zona de conforto. Já é o conhecido, você já vai saber o resultado, mesmo que seja um pouquinho diferente, mas o resultado vai ser o mesmo, não vai ser muito diferente. Agora, você se abrir para algo novo requer muita coragem, que é o que a maioria não quer. Fazer algo diferente, sair do mesmo. É o que eu estou falando, o cérebro foi feito para nos manter vivos, e ele nos mantém vivos pela repetição. Se eu fizer de um jeito diferente, eu vou morrer. Eu me lembro a primeira vez que eu fui pedir colo para minha mãe, num processo de cura de reconexão com o materno, que eu precisava passar por esse colo, e é uma dinâmica que eu utilizo muito nos workshops, e tu bem sabe o quanto ela é curadora, e é uma dinâmica que a gente chama de amor interrompido na sistêmica. Quando eu pessoalmente fui pedir colo para minha mãe, primeiro que eu demorei uns 2 meses para pedir, né? Ah, tu tá bem. Não. No dia, 2 meses tá ótimo. no dia que eu fui realmente pedir, sabe aquele dia perfeito? Minha mãe estava aqui na minha casa, sentadinha no sofá. Eu fui abrir a geladeira, pensei comigo, cara, meu coração começou a acelerar, acelerar, acelerar. Disse, é hoje, é agora, é agora. A minha cabeça dizia só pé de colo, meu corpo travou. Parecia que eu ia morrer. Porque é assim que o cérebro lê. Vou morrer. Porque, óbvio, eu vou quebrar, eu vou matar uma parcela minha, uma parte minha, para poder renascer. Pode entrar. Para poder renascer. Só que o meu cérebro não sabe como associar essa informação. Exige muita energia tu fazer um movimento tão diferente do usual. Tu tem aquele padrão de comportamento com a tua mãe, então Claro. é muita energia que vai demandar. Claro, porque o cérebro lê para o cérebro, você vai morrer, e morre mesmo, só que morre uma personalidade sua, morre uma identidade sua, morre um modus operandi seu. E eu me lembro quando eu pedi, que eu deitei, eu escutei o coração dela, eu comecei a soluçar, de chorar, mas ainda assim eu estava dura. Foi, eu acho que no 5º colo que eu pedi para ela que eu comecei a me entregar. Aí começou a ser mais fácil. Porque o que se trata, né? Vamos entender aqui agora. O que se trata a relação materno-filho? Materno dá, filho recebe. Quanto mais o filho receber tudo que a mãe pode dar, mais eu vou receber tudo da vida, porque mãe é vida. Mãe é o arquétipo da vida. Então, se eu consigo olhar para minha mãe e receber tudo que ela deu, tudo que ela pôde dar e tudo do jeito que ela pôde dar, sem reclamar, sem julgar, sem criticar se foi bom, se foi ruim, se foi demais, se foi de menos, se era o momento, não era, só receber. Quanto mais a gente aprende a receber desse materno, mais eu recebo da vida sem resistências. Porque a gente só vai para a zona de conforto porque eu quero ter segurança, porque foi o que eu fiz aqui. Eu não recebi tudo da minha mãe, eu não quis receber tudo da minha mãe, eu só quis receber o que eu queria. O que eu achava que era bom para mim, o que eu acho que não é bom para mim, então eu não quero receber, mas é justamente ali que está o teu crescimento. Aí muitas vezes a vida bate na tua porta, te oferecendo oportunidades, e tu diz, ai não, chegou na hora errada, ai chegou atrasado, ai é muito alto, ai é nariguda, ai não quero. Ai, em outra cidade. Em outro país. Não, agora tu pegou no meu pé, né? Agora foi pra mim. Senti um não, senti ali, eu já peguei nela, né? Não sei, senti Tem aí. oportunidades que a gente não pode deixar passar. Não, com certeza não. Vai ser em outro país também. E é engraçado que quando a gente pensa nessas mudanças de comportamento, parece que elas são fáceis, vão ser fáceis. Mas na hora de fazer, é exatamente como tu falou, o corpo trava. E a gente, no decorrer da vida, a gente minimiza a sabedoria do corpo, né? A gente não valoriza o que o corpo nos diz. Eu sei disso porque eu senti na pele, no corpo, exatamente.
o corpo vai dando muitos sinais e a gente não vai escutando e vai minimizando e acha que a gente consegue tudo pelo racional. Mas quando parte para o corpo, paralisa mesmo e a gente não presta atenção nele, né? E o corpo é maravilhoso, ele está sempre nos indicando que a gente precisa olhar o que a gente tem que olhar para ressignificar. Veja que quando o corpo manifesta, não quer dizer nem sim nem não. Ele quer dizer, olha, olha para isso. Há algo aqui, não quer dizer nem sim nem não, mas olha para isso. Tem algum entrave aqui, tem algum problema aqui, tem alguma questão que você nunca olhou que agora precisa ser olhado. Não tem certo e não tem errado, não tem sim nem não, não tem positivo nem negativo. Isso é polaridade da mente na relação do controle do que acha que é bom ou ruim. O corpo só está dizendo o quê? Olha para isso. Com carinho, com amor, olha para o que isso está querendo te manifestar, né? Para que você então possa ressignificar isso dentro de você e continuar no teu movimento de receber a vida, sair desses conflitos. Então, hoje, quando a gente vê aí, principalmente eu que tenho recebido tantas pessoas no consultório, cheia de conflitos, cheia de dor, claro que o corpo está manifestando tudo isso. O corpo está dizendo, olha, tem alguma coisa errada, olha para tudo isso. Só que a gente, não, eu dou conta, não, eu resolvo, não, mais um pouquinho, não, eu consigo levar, não, eu resolvo aqui, eu resolvo ali. Ok, uma hora o corpo não vai resolver. E daí, talvez, foi aquilo que eu falei, era pelo amor. Mas se pelo amor, né, nos pequenas dicas, você não entendeu, então vai vir pela dor. E quando vier pela dor é onde você vai ser jogado no poço, no chão, esfregar teu narizinho lá, que é para ver se agora com humildade você presta mais atenção e olha para aquilo que precisa ser olhado. Isso em tradição nativa americana chama-se o toques de despertar. Quando a vida nos oferece toques de despertar e a gente não escuta. E a gente realmente faz que não escuta, né? Não, o problema é o outro, né? Não, eu resolvo, não, é rapidinho, não, é só o meu corpo, não, se eu dormir, resolve. Ah, não, o outro que tem que mudar, o outro que tem que resolver, o outro que tem que fazer diferente, não, minha filha que não tá muito bem, minha filha é isso, minha filha é aquilo, minha filha... A gente tem uma capacidade de colocar esses toques de despertar que vem para nós, jogar para o outro. Aí a vida cobra em algum momento, não tem como, ela sempre vai cobrar. E diante disso tudo que a gente falou, se tu pudesse resumir de alguma forma, que para quem está tendo conflitos familiares nesse momento de quarentena, principalmente, qual seria um recado geral, tipo, entenda isso como um toque de despertar? Busque ajuda. Busque compreender aquilo que tu internamente não consegue dar conta sozinho. Sai da arrogância. Acho que não é nem arrogância, sai do orgulho. E busca aprender com outras pessoas aquilo que você não domina, a enxergar por um outro ponto de vista aquilo que você ainda não sabe. Eu fiz uns stories, né, essa semana passada sobre feminino, e talvez essa seja uma das principais qualidades do feminino, né? Para a gente poder aprender a ser mulher, a gente aprende a ser mulher com outras mulheres que percorreram caminhos que a gente ainda não percorreu e se inspirar nelas. Porque se elas tiveram sucesso naquela área, por que eu não posso ter? Eu posso ter. Eu também posso ter uma vida harmoniosa, eu também posso ter uma vida amorosa satisfatória, eu também posso, sei lá, ter orgasmo, ter prazer, ter sucesso, ter dinheiro, eu também posso. Só que eu não sei como fazer, porque eu não aprendi. De repente, aqui no meu histórico familiar, nenhuma mulher teve sucesso empresarial. Então, como é que eu vou ter? Então, eu tenho que aprender com mulheres que tiveram. Isso não quer dizer que você vai deixar de pertencer aqui atrás, mas significa o quê? Que você vai deixar com que todas aquelas mulheres que não tiveram a chance de ter sucesso e que cultivaram fracassos profissionais porque nunca conseguiram desenvolver, se realizem em você. Olha que lindo! Quando você sai dessa repetição, tu dá a chance para todas essas mulheres que tiveram, às vezes, relacionamentos frustrados, amorosos, corações quebrados, que não puderam viver um grande amor. E se você se permite aprender com outras mulheres que vivem esse amor e se permitir viver esse amor, você vai permitir que essas mulheres aqui atrás se realizem através de você. Olha que grandioso! Isso é fazer algo de grande com a nossa vida, mas para isso eu tenho que olhar para mim
e para esses toques de despertar que a vida nos entrega, de repetições do mesmo. Se alguém já viveu isso, por que eu vou viver de novo uma frustração? Se você já viveu uma frustração com a sua mãe, por que você vai deixar sua filha viver uma frustração com você? Está na tua mão o poder de transformação nisso. Não é na menininha que tem 11 anos. Ela já está carregando muito peso ao carregar tanto conflito. Qualquer criança que quer carregar um conflito desse, ninguém, mas é inconsciente, por amor ela faz, para que a mãe possa enxergar que, olha mãe, pô, tem tudo isso aqui não resolvido dentro de ti. Aí a mãe está ali dizendo que, eu escutei podcasts e já estou olhando melhor para minha mãe. Não estou desmerecendo, muito pelo contrário, mas isso é um passinho pequenininho de passos muito maiores que precisam ser dados, de um mergulho mais intenso e de realmente enxergar no nível da alma quais são as dores que existem ali dentro, para que essa menininha não carregue, não tenha que repetir tudo isso ao longo do seu próprio caminho. Uhum. Então, eu queria primeiro te agradecer e também agradecer a nossa ouvinte que compartilhou com a gente essa história e nos permitiu ter essa conversa tão abrangente, tão rica, né? Que sempre é super interessante falar sobre essa relação com a mãe, que é muito mais abrangente do que a gente imagina numa simples relação afetiva e de parentesco, né? E eu posso ir só para concluir, que eu sei que já está no nosso horário. Algo que é muito rico aqui, né, só para pontuar, quando a menininha ali de 11 anos fica na esfera do paterno, porque ali ela se sente mais segura, protegida e não vai para a esfera da mãe, ela vai ser aquilo que a gente chama sistemicamente falando, a menininha do papai. Então, vai ser muito difícil ela se relacionar com outros homens. Claro que ela vai se relacionar, mas ela vai se relacionar de um ponto de vista sempre de ingratidão, porque nenhum outro homem vai ser igual ao papai. Uhum. Então, ela vai sempre se colocar, muitas vezes, num papel de superioridade. É justamente essa menininha que vai querer ser mãe do marido, mãe do namorado. Olha só, tudo em desequilíbrio. O quanto isso vai reverberar, vai trazer reflexos futuros, né? E o quanto essa menininha vai se tornar também muito masculino, já que está na esfera do pai, ela vai aprender mais com a energia do masculino do que a energia do feminino, que é da mãe, para aprender a ser mulher. Uhum. Então, a gente já começa a perceber que desde aqui, porque o futuro se faz hoje. Então, hoje está sendo instaurada essa dinâmica, ali na frente vai ser pior. Uhum. Ou não, né? A gente não sabe. São questões da vida, contudo, são percepções que se fazem clara. Mas tá aí, né, uma chave muito importante. Se toda essa informação está chegando hoje para a pessoa, talvez, olha, um grande toque de despertar. Sem dúvida, sem dúvida. E que importante ela tá percebendo isso, né? Riquíssimo. Tem gente que passa a vida sem perceber, achando que a culpa é da criança problema ou de fatores externos, da quarentena, e não olha realmente pro dentro, né? Os conflitos sempre trazem a chave para grandes mudanças. Eles são, na verdade, grandes bênçãos, porque eles revelam algo que não está em harmonia dentro de nós. E se a gente consegue enxergar dessa forma, a gente evolui. Bom, então, muito obrigada. Eu que agradeço. Então, gente, muito obrigada também pela audiência de todos. Estaremos aqui. Quem tiver outras questões suas para compartilhar, pode entrar em contato com a gente pelo direct do Instagram, pelo contato@fernandamedeiros.com. Tem texto novo sobre energia feminina lá no blog, que está no fernandamedeiros.com. Foi a Adri que escreveu, gente, ficou muito bom. Aliás, então, é a Adri que escreve todos os textos do blog, tá, gente? Diga-se de passagem. Tá bom. Então, vamos Diva lá. maravilhosa, dona de tudo. Deus do mundo. Curtam, então, nossos vídeos, compartilhem. Ela não sabe receber elogio, gente. Ela não sabe. Ela ficou toda vermelha. Eu espero que as pessoas estejam escutando isso no podcast e não vendo, porque eu tô vermelha. Eu tô me vendo vermelha aqui. Também te amo. Também te amo. Muito Beijo. obrigada, então, gente. Um beijo e até a próxima. Até.